Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordar o tema de Enoque, Elias e o fim dos tempos, que mesmo sendo muito inesperado, ainda assim é uma luz a muitas pessoas com relação à escatologia atual, uma resposta de nossa parte a certos grupos que defendem teses preteristas e, entre outras, defesas escatológicas que não pensamos serem condizentes com a visão católica. Então, para além dessa resposta, buscaremos, é claro, tratar mais aprofundadamente sobre essas duas figuras do Antigo Testamento que pouco se sabe afinal sobre elas e qual seria o seu paradeiro afinal, porque se desconhece hoje na igreja se Deus as conservou ou se morreram de causas naturais, entre outras razões. Para isso, como não poderia ser diferente, trouxemos novamente Tiago e o André Messias do Salve Roma, que já podem se apresentar, por favor. Bom, muito obrigado, Samag. Eu quero me apresentar novamente, né? Sou o André, do Salve Roma, você já me conhece, apareço aqui algumas vezes. E nesse vídeo aqui a gente vai responder, na verdade, uma objeção levantada por uma certa pessoa, um youtuber obscuro, que não vale a pena citar o nome. Na verdade, não valeria a pena nem responder, porque ele é uma pessoa irrelevante. É uma pessoa que é afundada em obscenidade, fala muitos palavrões, é uma pessoa que é afundada em ideologia política, é uma pessoa que é afundada em ideologia política, então parece que ele segue mais a ideologia política do que a sua própria fé, inclusive, e é uma pessoa que é afundada em método histórico crítico, e a gente vai provar isso aqui. E que não valeria a pena a gente responder, mas a objeção que ele levantou leva para um assunto interessante. E eu acho que a gente poderia usar essa objeção que ele levantou para fazer um vídeo e explanar a doutrina católica. Então, o vídeo em si não é em si focado necessariamente só em respondê-lo. A gente vai acabar respondendo, mas vai ser para explanar sobre a doutrina católica e para mostrar a verdadeira fé diante dos erros. Então, se o Tiago quiser, ele pode se apresentar. Beleza, então. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente para expor esse assunto tão importante para a fé católica, que é o retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. Como o André muito bem falou, essa objeção, esse ponto foi levantado por alguém bem irrelevante e com argumentos bem fracos, bem ridículos, e nem valeria a pena responder se o assunto em si não fosse interessante, a gente já não estivesse planejando gravar algo análogo no futuro. Né? Essa pessoa é uma pessoa suja, é uma pessoa baixa, que já nos acusou de heresia algumas vezes, e sem nunca demonstrar qual verdade de fé nós estamos negando, né? O que é uma calúnia e, portanto, pecado mortal. E esse rapaz, ele é um fracassado, né? Ele tá toda hora chorando o seu fracasso no YouTube, falando, YouTube não me ajuda, não sei o que, eu não tenho muitas views e meu canal no YouTube é maravilhoso. Enfim, é um Zé Ninguém, que é um caluniador, e é uma pessoa desonesta, extremamente desonesta, com argumentos muito fracos. E o maior problema dessa pessoa é que ele diz estar lutando contra interpretações protestantes a respeito do Apocalipse e a respeito da escatologia, principalmente, né? E ele alega não só lutar diretamente contra os protestantes, mas também contra as interpretações protestantes que acabaram sendo infiltradas dentro do catolicismo. E esse imbecil, ele alega que a visão de que Enoque e Elias retornarão no fim dos tempos, que é uma visão consensual entre os pais da igreja, como nós iremos demonstrar aqui claramente, e consensual entre os teólogos escolásticos também na Idade Média, é uma ideia protestante. Ele acusou isso de protestantismo.
né? Então, segundo esse Zé Ruela, a Igreja Católica inteira ficou atolada em protestantismo durante 21 séculos, até aparecer ele para salvar todos nós das mentiras do apocalipse protestante, né? Então aqui nós vamos demonstrar que essa que a interpretação, a visão de que Enoque e Elias retornarão no fim dos tempos, é a legítima visão da Igreja Católica, é uma visão consensual entre os pais da Igreja, e é a visão que deve ser seguida pelos católicos, certo? Então, antes de tudo, eu e o Dedé, a gente gostaria de lançar algumas noções preliminares que são importantes para a correta compreensão daquilo que a gente vai falar aqui, principalmente a respeito da noção de infalibilidade e de quando nós devemos seguir algo ensinado pelos teólogos, né? A gente tem que... Algo importantíssimo foi ensinado em Trento e no Vaticano I, que é que nós somos obrigados a seguir aquilo que for ensinado unanimemente entre os pais da Igreja, né? Essa é uma primeira noção fundamental para nós termos em mente, né? Por exemplo, o Concílio de Trento, na seção quarta, afirma o seguinte, abre aspas, ademais, para refrear as mentalidades petulantes, este concílio decreta que ninguém ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura contra aquele sentido que sempre manteve e mantém a Santa Madre Igreja, ou também ouse interpretá-la contra o unânime consenso dos padres, ainda que as interpretações em tempo algum venham a ser publicadas. Os que se opuserem sejam denunciados pelos ordinários e castigados segundo as penas estabelecidas pelo direito. Né? E na Profissão de Fé de Trento, né, que foi publicada por Pio V, pelo Papa São Pio V, né, nós lemos o seguinte, logo no início da Profissão de Fé, né, eu vou ler ela do início até o trecho que importa. Abre aspas. Eu creio firmemente e confesso tudo o que contém o símbolo da fé usado pela Santa Igreja Romana, a saber, creio em um só Deus, Pai onipotente, aceito e abraço firmemente as tradições apostólicas e eclesiásticas, bem como as demais observâncias e constituições da mesma Igreja. Admito também a Sagrada Escritura, naquele sentido em que é interpretada pela Santa Madre Igreja, a quem pertence julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras, e jamais aceitá-la-ei e interpretá-la-ei, senão conforme o consenso unânime dos padres. Então, ponto, acabou. Nós somos obrigados a seguir o consenso unânime dos padres. E como se não fosse suficiente, esse ensinamento, né, reiterado no Vaticano I, na seção 3, capítulo 2, né, diz o concílio, né, abre aspas, e que, por conseguinte, a ninguém é permitido interpretar a mesma Sagrada Escritura contrariamente a este sentido ou também contra o consenso unânime dos santos padres. Então, acabou, né? Isso também é ensinado, por coincidência também, unanimemente entre os doutores da Igreja, entre todos os teólogos da Igreja. Então é isso, né? Nós não temos o direito de ir contra aquilo que é ensinado unanimemente entre os pais da Igreja. Essa é uma noção preliminar fundamental que a gente tem que ter em mente. Algo acrescentado, Dé? Não, sim, essa é uma noção muito importante. Então, é definido pelo Concílio de Trento. Então, é uma coisa, e é definido pelo Concílio Vaticano I também. Então, é uma coisa que a gente não pode fugir. Então, a gente tem que seguir o consenso dos Santos Padres. Aí eu gostaria já de puxar o outro princípio que a gente vai falar aqui também, que é o seguinte, que é que a revelação, a criação e a doutrina cristã, elas não podem se adaptar aos tempos. O que acontece? Os modernistas, né, que vai se X, utilizando o método histórico crítico, que o nosso amiguinho dos mentiras do apocalipse protestante usa bastante, sem ele perceber, que é uma forma de interpretação das escrituras protestante, ou seja, começou com protestantes liberais. Isso é mostrado pelo padre Lionel Frank, no seu livro A Psicologia da Fé. Ele fala que esse pensamento do método histórico crítico começou com os protestantes liberais, que geralmente eram ligados à esquerda. Hoje em dia, enfim, os de direita também, mas porque conforme a revolução segue, os que eram de esquerda antes se tornam de direita, porque radicaliza as coisas, né? Então, hoje em dia já é mais comum na direita. A gente vê até bispo dito conservador defendendo esse tipo de interpretação maluca. Mas
naquela época começou com os protestantes liberais, que era uma forma de você interpretar as Sagradas Escrituras utilizando apenas a luz natural da razão, não utilizando o consenso dos padres, utilizando a opinião dos santos, utilizando a luz sobrenatural da fé, em última análise. Você utilizaria só a luz natural da razão. E isso era uma tese defendida pelos modernistas. Então, essas teses foram condenadas por São Pio X no seu decreto Lamentabile. Eu gostaria de ler aqui o decreto Lamentabile. Todas essas fontes que eu e o Thiago estamos usando, a gente vai deixar na descrição do vídeo. A gente vai usar, vai colocar essas fontes. Então, no decreto Lamentabile, São Pio X condenou 2 sentenças modernistas, a saber, que eram citadas. Eu cito elas. A verdade não é menos imutável do que o bom, pois que evolui com ele, nele e por ele. Ou seja, que a verdade ela tem que se adaptar aos tempos. Então ela tem que mudar de acordo com os tempos. Então, uma coisa que era defendida no passado deve se adaptar ao mundo moderno hoje. Certo? E a gente tem outra sentença que é condenada, que é a seguinte: o progresso das ciências exige que se reforme os conceitos da doutrina cristã sobre Deus, a criação, a revelação, a pessoa do verbo encarnado e a redenção. Ou seja, o progresso das ciências exige que nós mudemos conceitos já estabelecidos da doutrina cristã sobre Deus, sobre a criação, sobre a revelação, sobre a pessoa do verbo, etc. Isso era muito comum em pessoas, por exemplo, que negavam, naquela época, estavam negando a literalidade dos livros de Gênesis, que hoje em dia existe bastante, né? Como eu disse, tem até bispo conservador que defende esse tipo de coisa. Que nega a literalidade de Gênesis. Ou seja, que Adão e Eva existiram, isso é uma coisa de fé. E um católico não pode negar esse tipo de coisa. A gente vai até fazer um vídeo aqui, posteriormente, só sobre esse tema, inclusive. Mas é um dogma de fé. E naquela época começavam a dizer que era o seguinte: não, mas veja bem, isso era naquele tempo. Naquele tempo, essa história de Deus criar o homem a partir do barro e criar a mulher da costela do homem, isso era para aquele tempo, eram tradições daquela época. Hoje em dia, a gente já tem a evolução, a gente já tem o avanço das ciências, a gente tem o avanço da biologia, a gente já sabe que isso não poderia ter acontecido. Hoje em dia, a gente já sabe que o homem derivou de um ancestral em comum com o macaco. E que esse ancestral comum com o macaco teve outro ancestral em comum, e assim tudo começou com um ancestral em comum de todas as espécies que derivou de uma sopa primordial. Então, isso é o que a gente sabe hoje em dia. Naquela época, não tinha como Santo Tomás saber disso, não tinha como, pobres coitados, Santo Afonso saber disso. Eles não tinham conhecimento de biologia naquela época, não tinham conhecimento sobre isso naquela época. Então, era necessário, então, que viesse o tempo moderno e mostrasse agora, com o avançar da ciência, qual seria a interpretação correta. Essa interpretação é bem comum no método histórico crítico e, curiosamente, o nosso amiguinho, que a gente vai falar aqui, ele utiliza exatamente essa argumentação para negar a localização de Enoque e Elias no paraíso. Quer dizer, é uma coisa... É possível que Deus faça que uma virgem tenha um filho. É possível que Deus faça um dilúvio universal. Mas é impossível que Deus preserve o paraíso terrestre para que o homem não tenha acesso e coloque 2 homens lá. Isso é impossível, né? É possível que Deus crie o homem do barro e a mulher da costela do homem, mas é impossível que Enoque e Elias estejam vivos até hoje. Quer dizer, por quê? Porque é contra a razão, é contra a ciência, é contra a técnica, etc. Então, isso é um argumento modernista. Isso é um argumento no método histórico crítico. E o método histórico crítico questionava, em última análise, eles questionavam até os milagres de Cristo. Depois essa posição começou a ser diluída. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que os mais radicais, por assim dizer, negavam até os milagres de Cristo. E culminaram no que a gente tem hoje como teologia da libertação. Que eles dizem que os milagres de Cristo, na verdade, são metáforas. Que, na verdade, por exemplo, a multiplicação dos pães foi a partilha dos pães. Na verdade, Jesus, aquilo representa a partilha dos pães de Jesus. Que quando Jesus ressuscitou, por exemplo, o senhor Padre Fábio de Mello, não sei se ele mudou a posição dele, mas ele era bem teilhardiano, ele seguia a tese de Teilhard de Chardin, que era um modernista evolucionista. E ele dizia que Cristo não ressuscitou de fato. Se não me falha a memória, ele falava isso, que Cristo não ressuscitou de fato. E que, na verdade, era um símbolo aquilo que representava que Cristo,
que o símbolo que Cristo não ressuscitou de fato, fisicamente, Cristo não ressuscitou de verdade, historicamente. Não, aquilo na verdade foi um símbolo. Cristo ressuscitou dentro de todos nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou dentro de todos nós. Então, em última análise, com esse método histórico, por quê? Porque ressuscitar um homem é uma coisa que contraria a razão, né? Segundo o método histórico crítico. Então, contraria a razão. Ressuscitar um homem, multiplicar os pães é algo que contraria a razão. Então, em última análise, eles chegavam nesse ponto. Teve alguns que diluíram essa posição, eu acho que é o caso do nosso amiguinho, que a gente está gravando o vídeo aqui agora, que diluíram, e aí eles diziam que só o Gênesis era uma coisa que era metafórica. Era uma metáfora, mas que Cristo existiu, que Cristo se encarnou, que Cristo fez milagres, isso existiu. Mas que o Gênesis era uma metáfora. Quer dizer, uma coisa que não faz sentido nenhum. Porque Cristo pode fazer as maravilhas que ele fez, mas o que aconteceu em Gênesis não pode acontecer. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. É um delírio modernista, e isso foi condenado por São Pio X. A gente vai, inclusive, abordar mais sobre esse tema, envolvendo Adão e Eva, posteriormente no vídeo que a gente vai lançar no futuro. Então, era isso que eu tinha a acrescentar sobre esse ponto. Você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago? Sim, então, eu acho bem curioso como esse rapaz nos acusa de heresia sem mostrar uma única verdade de fé que nós negamos, quando ele mesmo nega verdades de fé condenadas como heréticas por São Pio X, né? Então, assim, isso é bem curioso. Se ele for alguém de boa fé, ele vai alterar o seu posicionamento. Se não, ele vai cair em estado de pecado mortal, né? Então, vamos lá, né? Prosseguindo com alguns conceitos iniciais que vão ser importantes para a exposição que a gente vai fazer, é a noção de tipologia, né? Muitas pessoas têm demonstrado atualmente esquecerem o que significa a tipologia, que é um conceito fundamental nas Sagradas Escrituras, né? Providencialmente, né, Deus, pela sua providência, ele faz com que acontecimentos repitam-se na história, né, repitam-se no Antigo e no Novo Testamento, justamente para nos transmitir verdades, né? Por exemplo, segundo a própria Sagrada Escritura, né, em 1 Pedro 3, 20 e 21, a gente vê que Pedro diz que o dilúvio foi um símbolo do batismo. Por que o dilúvio foi um símbolo do batismo? Justamente porque naquela época a terra estava impregnada com homens injustos, né, e homens que desagradavam a Deus, e o dilúvio veio para purificar a terra das impurezas, né, para purificar a terra da maldade. Tal como o batismo hoje, que foi instituído por Cristo, ele serve para lavar os nossos pecados e nos passar para um estado de justificação, né? Então essa é a noção de tipologia que deve ser tida, né? Isso também é algo consensual. Todos os teólogos da igreja durante toda a história sempre ensinaram isso, né? Que existem tipologias, e também está na própria Sagrada Escritura, realmente não tem como negar, né? Até Testemunha de Jeová aceita que existem tipologias, né? Outros exemplos de tipologia que a gente encontra, em Hebreus 9 a gente lê que o tabernáculo era um tipo, juntamente com o sistema sacrificial e tal, e a Páscoa, como a gente lê em 1 Coríntios 5,7, do sacrifício de Cristo, né? A Arca da Nova Aliança pode, em certo sentido, ser interpretada como prefigurando Cristo, já que nela estavam contidas, por exemplo, o maná, que é o pão que desceu do céu, como a gente vê que Jesus se identifica em João. Enfim, né? Outra coisa que deixa bastante evidente, Daniel, ele leu o livro de Jeremias justamente para saber aquilo que iria se refletir no seu tempo. Mesmo que o livro de Jeremias não se tratasse especificamente de profecias que deveriam se cumprir na época de Daniel. Então essa noção de acontecimentos que se repetem no Antigo e no Novo Testamento, providencialmente, precisa ser tida com bastante clareza na mente ao tentar tratar desses assuntos, né? Alguma coisa acrescentada, Dé? Sim, e essas tipologias, elas existem,
E é importante a gente falar, a gente vai falar mais adiante, mas quem começa a questionar essa existência dessas tipologias, essas perfigurações de coisas que ainda vão acontecer, por exemplo, no Apocalipse, foram os protestantes, de novo, os protestantes liberais. Foi quando começou a ter esse questionamento, né? Justamente seguindo o método histórico crítico. Perfeito. Então, um último ponto que a gente precisa levantar é que o texto correto para o qual a gente deve aduzir as nossas doutrinas, que é nos dado como seguro pela Igreja, é a Vulgata Latina, né? Quando dialogando com protestantes, às vezes é mais útil utilizar os textos gregos, já que eles não aceitam a Vulgata Latina com a mesma autoridade que nós católicos utilizamos, mas quando debatendo com outros católicos, nós devemos utilizar como autoridade última no assunto a Vulgata Latina, justamente porque Trento define isso, né? Trento, na seção quarta, diz o seguinte, abre aspas, este mesmo Sacrosanto Concílio determina e declara que nas preleções públicas, nas discussões, pregações e exposições, seja tida como legítima a antiga edição da Vulgata, que pelo uso de tantos séculos se comprovou na Igreja, e que ninguém, sob qualquer pretexto, se atreva ou presuma rejeitá-la. Então, não nos é permitido rejeitar a Vulgata Latina sob qualquer pretexto, né? A gente deve ter o texto da Vulgata Latina, quando discutindo entre católicos, como autoridade última, como autoridade máxima e verdadeira de qual é o texto de determinada parte. Eu queria acrescentar também que quem começou a fazer esses questionamentos da Vulgata, questionar São Jerônimo, dizer que São Jerônimo errou, pobre coitado, São Jerônimo não sabia das coisas, foram teólogos de novo, do método histórico crítico protestante liberais. Posso citar aqui alguns exemplos de casos como acontece. São Jerônimo traduziu na Vulgata Latina, ela esmagará a cabeça da serpente. Ele traduziu no proto-evangelho, né, que nós temos em Gênesis. Porém, inimizade em ti, serpente, na mulher, na tua descendência e na dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No texto em grego, dos 70 da Septuaginta, é traduzido como ele esmagará a cabeça. É um pronome neutro, quer dizer, ele, meio que nebuloso, assim, ele quem? O Messias, né? No texto hebraico, aí que entra um ponto interessante. O texto hebraico depende de como tu traduz. Depende do tipo depende da tradição que vai traduzir. O meu amigo Gabriel Clautal, que é o dono do Salve Roma, para quem eu escrevo, ele escreveu um texto sobre a tradução, recomendo a todos que leem, sobre a tradução de Ipsa, de São Jerônimo na Vulgata Latina, para mostrar que São Jerônimo estava certo em traduzir como Ipsa, ela esmagará a cabeça, que é uma interpretação possível. A igreja aceita a interpretação, ele esmagará a cabeça, e ela esmagará a cabeça. Por quê? Porque no hebraico, no texto hebraico, né, nas traduções, a tradução fica a critério da tradição. Então, a tradução fica a critério da tradição que está seguindo. Então, é possível que seja traduzido como ela esmagará a cabeça. Só que vários exegetas dizem que isso foi invenção do catolicismo. Inclusive, pasmem, um certo padre católico muito popular, dito como conservador, tem um vídeo na internet dele dizendo exatamente isso, que a Vulgata foi quem incluiu o Ipsa, que não existia isso nem no hebreu, nem no hebraico, desculpe, nem no grego, e que isso foi uma inclusão da Vulgata, foi uma inclusão de São Jerônimo, como se São Jerônimo tivesse tirado isso do nada. Quer dizer, imagina, São Jerônimo, douto, teólogo como ele era, tirou do nada uma tradução. É uma coisa até ridícula de se pensar. Mas não foi isso que aconteceu. Essa tradução de Ipsa é uma tradução possível. É uma tradução que é real. E como eu disse, eu falei bem por alto aqui. Leiam o texto do meu amigo Gabriel Clautal, um Salve Roma. Eu não me recordo o nome, eu vou pegar ele e vou deixar aqui na descrição do vídeo. É sobre a tradução Ipsa, né? Que ela esmagará a cabeça. Mas quem começou a negar sobre isso foram os teólogos liberais, porque a igreja sempre disse que Nossa Senhora era quem esmagava a cabeça da serpente. Tem várias figuras de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente. Mas ela também dizia que que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Assim como também é dito, pode ser traduzido como eles esmagarão a cabeça. A igreja aceitou essas interpretações. Então, os protestantes começaram a negar que ela esmagará a cabeça da serpente por atacar Nossa Senhora. Mas não, São Jerônimo não errou nessa tradução.
A Vulgata estava correta nessa tradução. Esse é um ponto interessante, porque o rapaz que nos ataca, ele fala como se São Jerônimo tivesse se enganado, pobre coitado, eu sou o que sabe a verdade. Não é São Jerônimo, eu sou o que sabe a verdade. Agora, com a técnica, com a ciência, com o meu conhecimento histórico crítico, eu sei a verdade. Entendeu? Então, e questionar São Jerônimo. Posso citar também outro exemplo. Tem a visão de profeta Elias. A gente vai falar sobre Elias aqui. Elias teve uma visão quando ele foi para o monte, que era o Monte Carmelo, né? Ele viu uma visão de uma nuvenzinha. E essa nuvenzinha, ele via a distância, ele rogou para que chovesse em Israel, e ele rogou e veio uma nuvenzinha. Essa nuvem, que era pequena, humilde, se converteu numa grande tempestade e fez uma grande chuva em Israel. Essa nuvem é uma prefiguração de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é humilde, pequena, se tornou a glória, a grande rainha dos céus, e que trouxe a chuva, a salvação para o seu povo. Essa nuvem, ela está no formato de uma sola de pé. Essa é a tradução da Vulgata. Uma sola de pé. Por que uma sola de pé? Porque é Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente. É uma sola de pé. Isso está traduzido na Vulgata. O que acontece? Os teólogos modernos, protestantes liberais, inclusive católicos hoje em dia, infelizmente, católicos modernistas, dizem, não, isso está errado, essa tradução foi errada, São Jerônimo errou, São Jerônimo está errado, essa tradução não existe. Que é a mesma argumentação que o nosso amiguinho está utilizando, está delegitimando a Vulgata Latina, dizendo que a gente tem que descartar o texto da Vulgata, ficar só com o grego, como se São Jerônimo não tivesse errado, como se São Jerônimo tivesse cometido, ou não só São Jerônimo, mas a igreja em legitimar a Vulgata estivesse errado, sendo que veja as interpretações que podemos tirar, que ela esmagará a cabeça, que a nuvenzinha é a prefiguração de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente. Então isso aí foi invenção do São Jerônimo, quer dizer que a igreja inventou essas coisas, incluiu isso nas escrituras, isso chega a ser absurdo, entendeu? Então a gente não pode fugir da Vulgata. Quem começou a questionar a legitimidade da Vulgata, vinha com esse papo de, não, São Jerônimo está errado, agora a gente tem a técnica, agora a gente tem o conhecimento, agora a gente tem um método histórico crítico, nós conseguimos ver qual é o certo, qual é o correto, qual é o ideal, foram protestantes. E o nosso amiguinho está indo na interpretação de protestante. Essa que é a verdade. Doa a quem doer. Você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago? Não, perfeito. Eu acho que esses já são todos os pontos, né? Apenas recapitulando quais são as noções preliminares que tem que se ter em mente durante essa exposição. Primeiro, o consenso entre os teólogos da igreja, principalmente entre os pais da igreja, é infalível e deve ser seguido obrigatoriamente. Segundo ponto que tem que se ter em mente, o que são tipologias, né? Terceiro ponto que tem que se ter em mente, a Vulgata Latina é o texto de autoridade máxima nas discussões entre católicos. E o quarto ponto que tem que se ter em mente, que a doutrina católica não avança de acordo com o avanço de descobertas científicas, né? A doutrina católica permanece inalterável, independente das descobertas científicas. Então, o mapeamento da Terra inteira não seria suficiente para refutar a doutrina católica a respeito do retorno de Enoque e Elias. Então, posso iniciar lendo um texto base para a gente utilizar na argumentação? Pode, à vontade. À vontade. Beleza. Então, aqui nessa exposição, eu vou me embasar primariamente nos ensinamentos dos teólogos jesuítas da Idade Média. Por que eu vou me embasar nos teólogos jesuítas principalmente? Porque eles foram os mais ativos no combate das heresias protestantes que estavam surgindo naquela época, né? Francisco Soares, São Roberto Bellarmino, todos eles foram extremamente ativos no combate das heresias protestantes. E eu vou usar as exposições e as argumentações deles contra os protestantes justamente para vocês perceberem que a doutrina defendida pelo nosso amigo é uma doutrina protestante, né? Na Idade Média, um ponto importantíssimo que foi defendido pelos teólogos católicos foi que Enoque e Elias retornarão antes da vinda do anticristo.
né? Esse é, por exemplo, um dos argumentos de São Roberto Bellarmino contra a ideia dos luteranos e dos calvinistas da época que defendiam que o Papa seria o anticristo. E São Roberto Bellarmino refutava eles afirmando: bem, o Papa não pode ser o anticristo porque Enoque e Elias retornarão antes da vinda do anticristo. E o Papa, ele já existe, e Enoque e Elias não retornaram, então o Papa não pode ser o anticristo. Esse é um argumento fortíssimo de São Roberto Bellarmino contra o protestantismo, contra essa noção protestante, né? E Francisco Soares também vai responder, o rei Tiago da Inglaterra, né? Esse é o rei Tiago da famosa tradução King James da Bíblia, né? Tradução protestante. E Francisco Soares vai escrever um longuíssimo tratado chamado Defesa da Fé Católica, onde ele vai tratar extensivamente desse assunto, né? Argumentando contra a noção herética do rei de que o Papa seria o anticristo, né? Então, bem, qual é o texto base, o texto mais fundamental das escrituras que nós encontramos com relação ao retorno de Enoque e Elias antes da vinda do anticristo? É o texto de Apocalipse 11, né? Eu vou ler ele aqui e vou fazendo algumas pausas para explicar alguns pequenos detalhes, né? Diz o texto, Apocalipse 11, 1 a 11, abre aspas. E foi-me dada, aqui é João falando, né? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Né? Aqui, o que quer dizer isso? Mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Significa que João, ele foi pedido para que ele contasse os fiéis, né? É isso que quer dizer mede o templo de Deus, contasse os fiéis dentro da igreja, né? E aí prossegue: mas o átrio que está fora do templo, deixa-o de parte e não o meças. Átrio, no caso, aqui são os cristãos que apostataram, são os apóstatas, né? E ele prossegue: o átrio que está fora do templo. Então os apóstatas estão fora da igreja. Porque ele foi, aí prossegue, né? Porque ele foi dado aos gentios, e eles calcarão a cidade santa durante 42 meses. Né? E o que significa que eles calcarão a cidade santa? Significa que os apóstatas vão perseguir a igreja durante 42 meses. 42 meses, curiosamente, é o mesmo período de tempo pelo qual reinará o anticristo, né? Que é 3 anos e 6 meses. E aí prossegue o texto. E darei às minhas 2 testemunhas, são essas 2 testemunhas que a gente vai demonstrar, que são Enoque e Elias, o poder de profetizar, revestidos de saco. Revestidos de saco significa que eles vão estar utilizando vestes simples, né? E eles estarão fazendo penitência, como explica, por exemplo, Francisco Soares. Aí prossegue o texto. Revestidos de saco durante 1260 dias, que é o período exato de 42 meses. Né? E continua. Estes são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, postos diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo de suas bocas que devorará os seus inimigos. E se alguém os quiser ofender, é assim que deve morrer. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante o tempo que durar sua profecia, e têm o poder sobre as águas para as converter em sangue, e de ferir a terra com todo gênero de pragas, todas as vezes que quiserem. E depois que tiverem acabado de dar o seu testemunho, a fera que sobe do abismo, e aqui essa fera é o anticristo, como concordam todos os pais da igreja que comentaram sobre o assunto, e todos os teólogos católicos de todos os tempos. Então essa fera fará guerra contra eles, e vencê-los-á e matá-los-á. Então eles serão mortos pela perseguição do anticristo. E os seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. E os homens das diversas tribos e povos e línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam sepultados. E os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, e farão festas e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os ímpios que habitavam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito da vida entrou neles da parte de Deus, e eles levantaram-se em pé, e apoderou-se um grande temor dos que o viram. Então eles vão ressuscitar depois de 3 dias e meio, depois de que eles forem mortos pelo anticristo. E ouviram uma grande voz no céu, que lhes dizia: subi para cá,
e subiram ao céu numa nuvem, e viram-nos os seus inimigos. Né? Então, o que esse texto quer dizer? Segundo a interpretação católica, né? Significa que a igreja vai sofrer guerra por parte do anticristo, né? O anticristo vai perseguir a igreja, e Deus vai enviar essas duas testemunhas, que nós vamos provar aqui são Enoque e Elias, e essas duas testemunhas vão profetizar e vão fazer milagres durante 1260 dias, e aí eles vão ser mortos pelo anticristo, aí eles vão ressuscitar e subir aos céus. É isso que a profecia diz. Né? E o Soares, na sua refutação ao rei Tiago, lembrando, Soares, ele é um doutor eruditíssimo, certo? O título dele é doutor exímio. Ele era um metafísico de mão cheia, fundador, inclusive, de uma escola metafísica. E os seus ensinos receberam aprovação diversas vezes pelo Papa da época, né? Tanto que ele escreveu essa refutação a pedido do Papa, né? E o Soares, ele diz o seguinte, com relação à visão católica desse texto, né? Abre aspas. A opinião verdadeira e católica, então, é que os profetas preditos por João serão 2 homens mortais, a serem enviados ao mundo pela providência e virtude divinas na época do anticristo. E o nosso amigo palpiteiro, protestante, seguindo à risca a doutrina de Lutero, Bibliander e outros, como também o rei Tiago, por exemplo, afirma que essas duas testemunhas não são 2 homens mortais que virão em carne e osso, seguindo à risca aqueles a quem ele venera, né? No caso Lutero, Bibliander, Beza, todos esses protestantes, Calvino. E, enfim, nós, por outro lado, vamos expor e demonstrar aqui a opinião católica. Né? Essa opinião católica, que serão 2 homens mortais de carne e osso, é uma visão que se encaixa com muita precisão no texto. Né? A gente vê no versículo 3, né? E darei às minhas 2 testemunhas o poder de profetizar. Né? O que seria? Quem teria o poder de profetizar se não 2 homens? Né? No versículo 7 e 8 a gente lê o seguinte: E depois de terem acabado de dar o seu testemunho, a fera que sobe do abismo, para a guerra contra eles e vencê-los-á e matá-los-á, seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Bem, isso é claríssimo, né, que se refere a 2 homens mortais, que eles vão ter seus corpos estendidos no chão e eles perderão uma guerra, eles serão mortos e eles estarão vestidos de saco, né, ou seja, eles estarão com vestes ruins, eles estarão fazendo penitência. Então, assim, não resta dúvida alguma que estes serão 2 homens mortais ao qual o texto se refere, né? E isso, repito, foi negado pelos protestantes. Por exemplo, o Bibliander, em suas crônicas, que foi um apologista protestante dessa época, diz o seguinte sobre a visão católica, abre aspas, é fruto de imaginação pueril ou um sonho judaico esperar por Enoque ou Elias como pessoas. E o rei Tiago, da Inglaterra, protestante também, tal como o nosso amigo, diz o seguinte: conto de esposa velha e fábula judaica. Né, ele fala que isso é uma fábula judaica. Essas são as acusações dos protestantes. Né? Algo a dizer, Dedé? Bom, não, pode, se quiseres, pode dar sequência. Só queria acrescentar também, né, que essa mentalidade é uma mentalidade protestante e uma mentalidade que se baseia também no método histórico crítico. Por quê? Porque que 2 homens que deveriam estar mortos vão voltar depois, contraria a razão, né? Eles dizem que contraria a própria razão. Então, por isso que ele faz isso, mas você pode dar sequência. Bem, vamos lá, né? Bem, primeiro aqui eu vou demonstrar uma conclusão, né? Eu vou enunciar essa conclusão e depois vou demonstrar ela, que é que Enoque e Elias estão vivos em corpos mortais, né? Não em corpos glorificados e celestiais, e eles não têm a visão beatífica nem a clareza da glória. Né? A primeira parte da conclusão, de que eles estão vivos, é absolutamente certa e nenhum cristão jamais negou isso. Nenhum cristão jamais negou isso. O próprio rei Tiago, protestante, diz o seguinte: Enoque e Elias estão vivos e nenhum cristão jamais negou isso. Isso é replicado por Francisco Soares na sua refutação
Então, ponto, acabou, né? Dado que nós não podemos negar aquilo que é consensual entre todos os cristãos, então segue-se com certeza absoluta que Enoque e Elias estão vivos. Esse argumento é irrefutável e finaliza a questão por si próprio, né? Mas mesmo assim, vamos analisar cada um dos dois casos individualmente. Primeiro, o caso de Enoque. A gente lê em Gênesis 5:24 sobre Enoque o seguinte, abre aspas, e andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Então Enoque foi levado por Deus, segundo Gênesis 5. E em Hebreus 11, nós vemos que o autor de Hebreus diz o seguinte sobre Enoque, né, abre aspas, pela fé, Enoque foi transladado para que não visse a morte. Então o texto é claríssimo, né? Enoque, ele foi transladado, ele foi arrebatado por Deus para que ele não morresse, para que ele não visse a morte, para que ele permanecesse vivo. No grego, a gente tem a partícula de negação me, né, me, que é uma partícula de negação, idem, que significa para ver, e thanaton, que significa morte. Então, Enoque foi transladado para não ver a morte. Simples assim, não tem dúvida alguma sobre esse significado desse texto. Não existem variantes com relação nos manuscritos, e a Vulgata também dá respaldo. Né? E mais, idem, ele está no aoristo, que no grego é para designar a não definição de duração de determinada ação. Ele está no aoristo ativo infinitivo. Então, realmente a tradução correta de idem é Enoque foi transladado para não ver a morte, sem designar duração. E o nosso amigo protestante, né, que ironicamente, isso é engraçado, né? Ele defende a visão protestante sob a desculpa de estar expulsando a visão protestante, né? Então o nosso amigo protestante, ele afirma, ele utiliza uma tradução, né, que ela simplesmente está errada, porque a tradução dele diz para que não visse sem ver a morte, né? A tradução dele diz isso, né? Sem ver a morte. Mas isso está simplesmente errado. A tradução correta é para que não visse a morte. Bem, e ele tenta objetar essa interpretação católica e tradicional do texto, né, dada por todos os intérpretes dessa epístola, dizendo o seguinte, né, no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele fala que fé é o fundamento das coisas que se esperam. E aí o autor de Hebreus, ele procede demonstrando a importância da fé. Né? Ele diz o seguinte, pela fé ofereceu Abel a Deus, sacrifício melhor do que Caim. Depois ele fala, pela fé foi arrebatado Enoque deste mundo. Depois foi pela fé que Noé, avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, etc, etc. Depois ele procede pela fé que Abraão obedeceu, pela fé que a Sara estéril recebeu a virtude de conceber. E no versículo 13, Hebreus 11:13, conclui o autor, na fé morreram todos estes patriarcas. Então, segundo o nosso amigo protestante pseudo-católico, Enoque morreu, né? Segundo o autor de Hebreus, ele foi simplesmente retirado da terra, viveu aí em um lugar aleatório do mundo, sem motivo nenhum, ele foi retirado de Deus entre os vivos, assim, sem motivo nenhum, e morreu, né? Foi retirado porque Deus quis, sem justificação nenhuma. A mesma coisa ele defende que ocorreu com Elias, né? Que Elias foi retirado do mundo e sumiu, né? Porque Deus quis, sem motivo nenhum. Agora é o seguinte, né? Contra esses escrúpulos heréticos desse imbecil, a gente tem, além de todos os testemunhos de todos os pais da igreja, a gente tem algo bastante simples. A gente tem uma ruptura no meio do texto, né? No capítulo 11, a gente vê que utiliza os exemplos até o versículo 5, falando pela fé foi arrebatado Enoque deste mundo para que não visse a morte e não foi encontrado, visto que Deus o arrebatou. Porque antes dessa transladação teve o testemunho de ter agradado a Deus. E no versículo 6, ele conclui, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que o que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é remunerador dos que buscam. E no versículo 7 ele inicia uma outra seção de exemplos. Então no versículo 6 ele conclui e no versículo 7 ele inicia uma outra seção de exemplos. De modo que no versículo 13, a frase todos estes patriarcas se referem aos patriarcas referidos depois do versículo 7. E Enoque é citado no versículo 5.
Então, portanto, o autor de Hebreus não quer dizer que Enoque morreu, mas suponhamos que essa interpretação óbvia e evidente, completamente natural, e muito bem cabível no texto, né, dado que o próprio texto afirma Enoque não morreu, vamos supor que a conclusão todos esses patriarcas morreram inclui desde o versículo 1 até o versículo 12, né, vamos supor, para fins argumentativos. Ainda assim, isso não quer dizer nada, porque o texto abre uma clara exceção para Enoque, ele afirma Enoque não morreu. Né? Então, enfim, o argumento dele não tem pé nem cabeça, é apenas algo aduzido de sua imaginação, não tem nenhuma conexão com a realidade. Bem, outro texto que fala que Enoque foi levado e permanece vivo, é o texto de Eclesiástico 44:16. Na Vulgata Latina, nós lemos, assim, uma tradução extremamente literal do texto da Vulgata Latina, é o seguinte: Enoque agradou Deus e foi transladado ao paraíso para dar penitência às nações. Isso é claríssimo, né? Ele foi transladado ao paraíso, ou seja, agora ele está no paraíso, e ele vai no futuro, em algum momento, dar penitência às nações, que é justamente o que ele vai fazer, segundo o que a gente viu em Apocalipse. E dado que a Vulgata é a autoridade máxima no assunto, né, no debate entre católicos, então não resta dúvida alguma, Enoque está vivo, foi levado ao paraíso e permanece lá até hoje. E no futuro ele vai retornar para trazer penitência às nações. Algo acrescentado, Dedé? Sim, eu gostaria de acrescentar mais sobre a questão do Enoque. Enoque é um personagem que a gente tem nas escrituras, é um personagem que aparece, e é engraçado que os próprios judeus, se a gente for ver as interpretações dos próprios judeus, os próprios judeus viam como estranho, porque você vê que os patriarcas no tempo de Adão, no tempo pós-adâmico, né, eles viviam tipo 800 anos, e Enoque parecia ter um período de vida de 329, porque dizia que ele caminhou com Deus e o Senhor o levou. Os judeus estranhavam isso, e tinha a tradição de que Enoque tinha sido arrebatado. Então já existia essa tradição. Então, a gente tem algumas passagens de Enoque, né, que são citadas. Por exemplo, que Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Isso é em Gênesis 5. Ninguém nasceu no mundo comparável a Enoque, pois ele também foi arrebatado desta terra, em Eclesiástico 49:16. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Hebreus 11. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para estar as nações da penitência. Essa passagem foi negada pelo nosso amigo, ele disse que o grego não é assim, que a Vulgata estava errada, mas assim, isso é o que está na Vulgata. E o que é interessante é que tudo que foi passado nas Escrituras, e a gente tem lá na carta de São Judas Tadeu, né, não confundir com Judas Iscariotes, a epístola de São Judas Tadeu, tem uma passagem que é citado sobre Enoque. São Judas Tadeu diz o seguinte: também Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, profetizou destes, dizendo: eis que vem o Senhor entre milhares de seus santos e a fazer juízo contra todos, e a arguir todos os ímpios de todas as obras da sua impiedade, que impiamente fizeram de todas as palavras injuriosas que os pecadores ímpios têm proferido contra Deus. Isso aqui, essa passagem, essa fala de Enoque, claramente é uma referência à vinda de Cristo no juízo final. O nosso amiguinho, que nós estamos respondendo aqui nesse vídeo, ele diz que essa passagem de Enoque, referida aqui, foi da época em que ele estava vivendo. Ou seja, na sétima época depois de Adão. Ora, a gente pode até pensar nesse tipo de interpretação, mas veja bem o que diz o texto. Eis que vem o Senhor entre milhares de seus santos fazer juízo contra todos e arguir todos os ímpios de todas as obras de sua impiedade, que impiamente fizeram de todas as palavras injuriosas. Isso parece muito com o juízo final, a vinda de Cristo com todos os seus santos para fazer juízo contra todos. Isso parece muito com o juízo final. O texto, claro isso. Então, claramente, isso seria uma passagem referente ao juízo. Entende? Então, essa passagem de São Judas é importante para a gente tentar pegar essa passagem. Ah, mas por que transportar Enoque e Elias para o paraíso? Eles não podem ver. Eles veem a Deus face a face, não, eles não têm a visão beatífica. O paraíso que foi referido foi o paraíso terrestre. É referido em Gênesis que existiu o Éden, onde Deus criou Adão e Eva. E nesse Éden, onde Deus criou Adão e Eva, esse jardim que existia, nesse lugar, existiam duas árvores.
é citado para a gente duas árvores, certo? É citada a árvore do conhecimento do bem e do mal, que todos nós sabemos, que foi a árvore que foi do pecado original, e é citada a árvore da vida. No final da narrativa de Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, é citado que Deus fechou o paraíso, ele tornou oculto o paraíso, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. É citado isso. E o que é essa árvore da vida? Bom, eu poderia fazer como o nosso amiguinho Popter, né? E falar, simplesmente dizer de forma que vem na minha cabeça. Mas eu vou citar o que disse Santo Tomás. A árvore da vida era uma árvore que, nessa árvore, tinham frutos que ajudavam a conter a entropia. Então, Adão e Eva, eles comiam frutos da árvore da vida e, por causa disso, seus corpos permaneciam íntegros. Isso não é dito por mim, isso não é invenção da minha cabeça. Isso é dito por São Tomás. Então, é por isso que é dito que Enoque e Elias estariam no Éden, nesse paraíso terrestre, que está oculto dos homens. Ora, se Deus pode fazer uma virgem ter um filho, se Deus pode fazer o homem surgir do barro, a mulher surgir da costela do homem, Deus pode fazer com que exista um lugar, um paraíso terrestre, oculto dos homens até os dias de hoje. Mesmo com a ciência, com a tecnologia, Deus pode fazer isso porque Deus é Deus. Eu acho que isso é óbvio, né? E a árvore da vida, ela permitia que Adão e Eva mantessem seus corpos íntegros e dava a eles uma certa imortalidade. Então é por isso que Enoque e Elias teriam sido transportados para o paraíso terrestre. Porque lá tem a árvore da vida, onde eles, consumindo os frutos da árvore da vida, permaneceriam vivos até os dias de hoje. No Éden. Ah, mas eu acho difícil acreditar nisso, isso contraria a razão. Então, você tem que acreditar em nada, então. Acreditar que o homem veio do barro, que Jesus veio ao mundo, que Deus se fez homem. Acreditar que Deus morreu numa cruz. Acreditar em tudo isso. Então a gente não tem que acreditar nessas coisas, então, né? Se a gente for usar essa linguagem do método histórico crítico. Mas sim, você pode dar sequência, Thiago, que depois, eu acho que você vai falar de Elias agora, né? Sim, eu vou falar de Elias agora. Apenas uma observação com relação a Enoque. Eu vou passar para os testemunhos dos pais da igreja e demonstrar a unanimidade dos pais da igreja com relação ao assunto daqui a pouco. Mas antes, com relação a Enoque, é preciso dizer que existe uma opinião minoritária entre os teólogos católicos que afirmam que, ao invés de voltarem Enoque e Elias, retornarão a Moisés e Elias. Essa opinião é lícita para ser tomada como entre os católicos, né, apesar de se tratar de uma opinião minoritária. Mas o ponto em que todos os teólogos católicos, todos concordam, é que retornarão duas testemunhas e uma das quais vai ser Elias. Então isso não pode ser negado. Isso não pode ser negado de forma alguma, porque o consenso entre os teólogos é obrigatório. Então quando o nosso amigo diz que Enoque e Elias não retornarão como no momento, na época do anticristo, não retornarão para pregar o evangelho na época do anticristo, ele está simplesmente cometendo algo ilícito, né? Não é lícito ao católico negar isso. Então vamos lá para o caso de Elias. Em 4 Reis 2:11 a gente lê que Elias subiu aos céus em um redemoinho, né? Elias foi um profeta. Mas o texto mesmo, que é o texto assim, claríssimo sobre o assunto, e que foi perfeito, e foi também, repito, texto motivo de controvérsia entre protestantes e católicos na época da Contra-Reforma, é o texto de Malaquias 4:5-6. Os teólogos católicos, repito novamente aqui, eu estou utilizando como referência os membros da Companhia de Jesus, como São Alberto Bellarmino e Francisco Soares, todos os teólogos católicos defendiam contra os hereges protestantes, né? Explicitamente aqui eu posso citar 2 que eu já havia citado antes, Bibliander e o Rei Tiago, o herege Rei Tiago e o herege Bibliander. Os teólogos católicos defendiam que esse texto se referia primariamente à segunda vinda de Cristo e ao verdadeiro Elias, e secundariamente e alegoricamente à primeira vinda de Cristo e ao Elias espiritual, que é João Batista. E, novamente, João Batista é um tipo de Elias, como a gente vai ver, e vai demonstrar. Então vamos lá, né? Deixa eu ler a passagem de Malaquias 4:5-6. O texto diz o seguinte, abre aspas, eis que enviarei o profeta Elias antes que venha
o dia grande e horrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para não suceder que eu venha e fira a terra com anátema. Tá, então vamos lá. Vamos ler a objeção protestante que é replicada pelo nosso colega, que afirma ser católico, conforme explicada pelo teólogo católico Francisco Soares, doutor exímio. Ele diz o seguinte na sua defesa da fé católica, abre aspas, apesar dessas coisas, no entanto, o rei da Inglaterra, que era um herege protestante, julga essa interpretação não apenas como falsa, mas também como uma fábula judaica e, portanto, uma heresia. E quem acredita nisso não deve ser considerado cristão, porque contradiz as palavras de Cristo. Qualquer semelhança com o que afirma o nosso colega não é mera coincidência. Ele diz, portanto, que Malaquias não está falando de Elias em pessoa, mas em espírito, nem sobre a segunda vinda de Cristo, mas sobre a primeira, cujo dia ele chama de grande e terrível por causa do dia da paixão e morte do Senhor. E, consequentemente, que a profecia foi cumprida em João Batista, e ela não possui nenhuma outra consequência. Isso exatamente, essa ideia protestante, defendida pelos hereges protestantes e combatida pelos teólogos católicos, é a mesma ideia defendida pelo nosso amigo, né? Prossegue Francisco Soares. Tudo isso ele prova pelo testemunho de Cristo em Mateus 11, onde, tendo dito muitas coisas sobre João, ele acrescenta nos versículos 13 e 14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis recebê-lo, este é o Elias que era para vir. É exatamente o mesmo argumento utilizado pelo nosso amigo que se diz católico. Né? Ele está replicando os exatos argumentos protestantes. Isso a gente refuta com facilidade, porque os mais eruditos doutores e teólogos da antiguidade já tiveram que lidar com essa objeção, e já trataram dela muito bem, refutando as mentiras protestantes, né, hoje ressuscitadas por esse herege medíocre, né, em nível muito inferior, diga-se de passagem. Né, as argumentações do rei Tiago e dos reformadores protestantes na época eram muito mais elevadas do que sequer esse incapaz, do que esse inepto consegue trazer contra nós. Enfim, nós dizemos, junto com os teólogos católicos, que unanimemente interpretam dessa forma, que essa passagem possui dois significados. O significado primário e literal, que é uma profecia com relação ao Elias em pessoa, o profeta Elias em pessoa, e a segunda vinda de Cristo, e um significado místico e espiritual, que se refere, no caso, a João Batista e a primeira vinda de Cristo. Novamente, essas duas coisas são tipos uma da outra. Né? O Elias como precursor de Cristo na segunda vinda e João Batista como precursor de Cristo na primeira são tipos. Né? E, enfim, é o caso análogo, por exemplo, da profecia de Eis que a Virgem conceberá, né? Que tem o significado primário em Acas e Ezequias e o significado secundário em Cristo. Né? A profecia possui duas aplicações, ou o mesmo significado de quando Daniel lê as profecias de Jeremias para ver o que iria se refletir em seu tempo, né? Apesar das profecias de Jeremias não estarem direcionadas diretamente para a época de Daniel. E essa visão católica dada pela Igreja, nós provamos mediante 4 argumentos. O primeiro argumento é que no início do capítulo, o profeta Malaquias está falando do fim dos tempos. Porque ele diz o seguinte, abre aspas, porque eis que virá um dia semelhante a uma fornalha acesa, e todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como a palha, e este dia, que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sem lhes deixar nem raiz nem germe. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o Messias, o sol da justiça, e estará a salvação sob suas asas. Vós saireis, então, e estareis de alegria como novilho de uma manada, e calcareis os ímpios quando estiverem como cinza debaixo da planta de vossos pés, e neste dia em que eu hei de proceder, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, aqui a gente vê claramente que isso se trata do dia da segunda vinda de Cristo, né? Quando ele fala virá um dia semelhante a uma fornalha acesa, todos os soberbos serão como palha, e
para os justos haverá salvação, etc, etc. Isso é claramente uma referência à segunda vinda, né? Bem, e esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é, segundo o que argumentam, por exemplo, São Jerônimo, São João Crisóstomo, como a gente lê em Joel 2 e no Apocalipse, né, que o dia terrível é referente à segunda vinda de Cristo. Então, a profecia de Malaquias fala da segunda vinda de Cristo. O terceiro argumento é que na Septuaginta nós lemos Elias, o Tesbita. Então, não resta dúvidas que o profeta Malaquias falava da pessoa de Elias. Né? E assim também está na Vulgata Latina, nos textos de São Cirilo, Teodoreto e Tertuliano. E o quarto argumento está nas próprias palavras de Cristo em Mateus 17, 10 a 13, né? Onde Cristo diz o seguinte: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o conheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. E assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então os discípulos compreenderam que falava de João Batista. Com relação a esse texto, de São Roberto Bellarmino, no seu Tratado sobre o Romano Pontífice, no livro 3, né, abre aspas, que as palavras do Senhor em Mateus 17 devam ser entendidas sobre o verdadeiro Elias, não sobre João, é claro, porque João já havia vindo e percorrido seu caminho, e ainda lhe disse: Elias virá no futuro. Ademais, pode ser provado que todos os doutores entendem essas palavras como se referindo ao verdadeiro Elias. Então pronto, acabou, né? Todos os doutores entendem como se referindo ao verdadeiro Elias, então essa é a opinião verdadeira segundo a doutrina católica. E aí São Roberto Bellarmino utiliza mais argumentos para demonstrar essa posição óbvia, né? Ele explica que eles haviam acabado de passar pela transfiguração, onde haviam visto o Elias em pessoa, o profeta Elias em pessoa, né? E isso já é suficiente para mostrar que esse texto se refere ao profeta Elias em pessoa. São Roberto Bellarmino também argumenta pela via da palavra restaurará, né? Já que essa palavra restaurará significa chamar os cristãos que haviam apostatado e ido para o jugo do anticristo de volta para a verdadeira fé. É isso que quer dizer restaurará, né? Quando ele diz Elias certamente há de vir e restaurará todas as coisas. E depois São Roberto Bellarmino prossegue, abre aspas, mas Bibliander era um herege reformador protestante, né? Francisco Soares, inclusive, dá para ele o apelido de Bibliander ou herege, né? São Roberto Bellarmino prossegue assim, mas Bibliander insiste que o Senhor fala de João Batista em Mateus 11, aspas, ele é o Elias que deveria vir, diz Bibliander, ou seja, João é o Elias prometido por Malaquias. Vou fazer uma pausa aqui. Isso é exatamente o que argumenta o nosso amigo que se diz católico, né? Ele segue perfeitamente a doutrina do herege Bibliander. Ele utiliza o exato mesmo argumento. Ele pega Mateus 11 e fala, mas Cristo falou, ele é o Elias que deveria de vir, né? Então a sua interpretação contradiz Jesus Cristo. Vamos ver a resposta de São Roberto Bellarmino, que é um santo e doutor da igreja, né? Defensor da doutrina católica contra o protestantismo, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, respondo, o Senhor diz que João era o Elias prometido não literalmente, mas alegoricamente. Portanto, ele o enviou adiante, embora você deseje receber, por assim dizer, de fato o Elias prometido em sua pessoa virá nos últimos dias. Ainda se você quiser receber um Elias na primeira vinda, receba o João. Por esta razão, ele adiciona quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, mostrando que era um mistério o que ele disse sobre João ser Elias. Então, acabou, né? Essa profecia de Malaquias, ela possui um significado primário, né, e literal, que se refere à segunda vinda de Cristo no dia do juízo, e o seu precursor, que será Elias, que, portanto, está vivo, né, já que o homem deve provar da morte uma só vez, como a gente lê em Hebreus, por exemplo. Enfim, né, não resta dúvida alguma. Elias é o Elias que vai voltar na segunda interpretação primária, e na interpretação secundária e alegórica é João Batista, que é o Elias espiritual, que veio na primeira vinda, né? E a interpretação dos pais da igreja com relação a esse texto são consensuais. Eu não vou citar todas aqui, por causa que senão eu entendiaria os ouvintes, né? Mas elas são consensuais a respeito disso. São João Crisóstomo, por exemplo, na homilia 58 sobre Mateus, na homilia 4 sobre 2 Tessalonicenses, Teodoreto na oração 90 sobre Daniel, Santo Ambrósio comentando em 1 Coríntios 4, Santo Agostinho no livro 20 da
da Cidade de Deus, no capítulo 29, no capítulo 29 desse livro, né? São Gregório Magno na sua Muralha, São João Damasceno no De Fide, né? O Isidoro no seu livro da vida, o João Pomerius no Contra Judeus. Enfim, eu poderia prosseguir aqui indefinidamente, né? Mas aqui eu vou citar apenas um testemunho bastante significativo, que é de São Justino Mártir, que viveu bem cedo e foi inclusive mestre de Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo direto de São João. Né? Então São Justino Mártir viveu num período bem próximo dos apóstolos, e a nós chegou algumas obras dele, e olha só a interpretação que São Justino dá a esse texto de Malaquias, né? Vou ler o texto do diálogo com Trifão dele, né? Que é o Trifão e ele dialogando, né? Trifão era um judeu. Diz o seguinte, né? A narrativa de São Justino Mártir, abre aspas: Trifão replicou: parece-me que os que afirmam que Jesus foi apenas um homem e que por eleição foi ungido e tornado Cristo, dizem coisas mais críveis do que vós, ao dizer o que dizes. Todavia nós, com efeito, esperamos o Cristo, que nascerá como um homem de homens, a quem Elias virá ungir. E este se apresenta como Cristo. Deve-se pensar absolutamente que é homem, nascido de homens. Contudo, pelo fato de Elias não ter vindo, afirmo que este não é o Cristo. Então, o argumento de Trifão é justamente que, por Elias não ter vindo em pessoa, Jesus Cristo não é o Messias, né, o Cristo. E vejam só que curiosa a resposta de São Justino Mártir. Né? Diz ele: então perguntei-lhe novamente, a palavra de Deus por meio de Zacarias não diz que ele ia virá antes do grande e terrível dia do Senhor? Ele me respondeu: certamente. Eu continuei: portanto, a palavra de Deus leva-nos a admitir que foram profetizadas duas vindas, uma em que havia de aparecer passível, desonrado e disforme, outra em que viria glorioso como juiz universal, como se demonstra pelos muitos testemunhos já alegados. Isso não nos leva a entender que a palavra de Deus anunciou que ele seria precursor de Cristo na segunda vinda, isto é, no dia temível e grande? Ele me respondeu: certamente. Então, tá bem claro aí, né? São Justino Mártir, ele interpreta o texto de Malaquias, né, onde a gente vê que Cristo teria Elias como precursor, exatamente dessa mesma forma, junto com, novamente, todos os teólogos que eu citei anteriormente. São João Crisóstomo, por exemplo, só para citar outro exemplo explicitamente, no seu comentário a Mateus, diz o seguinte: não pense que o Senhor equivocou-se ao dizer algumas vezes que Elias virá e outras que já veio, porque quando se diz que o Elias, que virá o Elias e estabelecerá todas as coisas, ele fala do próprio Elias em pessoa. Ele estabelecerá todas as coisas corrigindo a infidelidade dos judeus que então encontrará. Isso é precisamente converter o coração dos pais para os filhos, ou seja, dos judeus para os apóstolos. Então, pronto, acabou, né? Eu pesquisei a fundo todas as interpretações dessas passagens de Mateus e de Malaquias, e eu não encontrei um único pai que discordasse. Inclusive, encontrei a afirmação de Francisco Soares nesse mesmo livro, contra o rei Tiago, que as interpretações dos pais da igreja dessa passagem com relação a esses dois sentidos é unânime, então não tem como negar, né? Então, assim, novamente, para o nosso amigo afirmar essa interpretação dele desse texto, ele precisaria mostrar não só um teólogo, né? Porque, lembrando, um teólogo não é suficiente, ele precisa mostrar uma corrente, mesmo que minoritária, de teólogos que interpreta esse texto como se referindo somente, se completando puramente na primeira vinda de Cristo. É isso que ele precisa fazer, né? E essa tarefa é impossível, porque se nem teólogos eruditíssimos como Francisco Soares foram capazes de notar essa corrente, não vai ser esse Zé Ruela que não consegue nem argumentar de maneira mais profunda do que um herege pertinaz como Bibliander, né? Então, antes da gente prosseguir com a segunda conclusão, você tem alguma coisa para acrescentar, Dedé? Sim. Eu também fiz uma pesquisa, eu fiz um aprofundamento. E o que eu olhei, porque assim, ele argumentou, o que ele fez contra a gente, que não podemos usar Santo Tomás como argumento, porque Santo Tomás vivia no passado, ainda não tinha todo o conhecimento do mundo naquela época. Então era possível acreditar que existia um Éden escondido e tal, porque não tinha internet naquela época. Não tinha... Veja a argumentação do método histórico crítico. Veja a argumentação. Eu não posso pegar essa argumentação e dizer, naquela época não existia evolução. Naquela época não existia o conhecimento da evolução. Então por isso acreditavam em Adão e Eva. Eu posso usar essa mesma argumentação, exatamente essa mesma argumentação. Curioso, né? Então, as pessoas colocam limites em Deus. É como se a ciência e a técnica
evoluísse a forma de interpretação das Sagradas Escrituras. É uma coisa que não faz sentido, entendeu? Realmente absurdo. E entra naquilo que a gente falou, da condenação de lamentável, embora a condenação de lamentável não caia claramente para Enoque e Elias, mostra que a mentalidade que está por trás desse nosso amiguinho é a mentalidade que foi condenada na lamentável. Bom, eu peguei aqui um texto do Padre Cornélio Lápide, que é um jesuíta, então, e que ele viveu depois da Era das Grandes Navegações. Então, já tinha acontecido as Grandes Navegações, já tinha uma noção da grandeza do mundo, e isso não é argumento. São Tomás, na época de São Tomás, já tinha noções do tamanho do planeta Terra, e São Tomás era um gênio. Ele era um gênio. Você tem que lavar, desculpe a expressão, mas tem que lavar a boca quando quiser falar alguma coisa de São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino era um gênio, e ele sempre se manteve fiel ao que diziam os Santos Padres, diferente do que o nosso amigo está fazendo, que está se baseando na interpretação dele, ao invés da interpretação dos Santos Padres da Igreja. São Tomás sempre se manteve fiel à interpretação dos Santos Padres, e foi um gênio teológico que chegou nessas conclusões, que explanou essas conclusões. Inclusive, vocês podem olhar na Suma Teológica, a parte sobre a árvore da vida que eu citei, a parte sobre Enoque e Elias, podem olhar à vontade nas Sagradas Escrituras, na Suma Teológica, que São Tomás diz. Então, eu não precisaria nem dizer que isso aconteceu depois da época das Grandes Navegações. Eu não precisaria dizer esse tipo de argumento. Mas, vamos citar isso. E o Padre Cornélio Lápide, ele tem um comentário ao Evangelho ao livro de Malaquias, né? E que ele cita todos os argumentos que o Tiago já citou, que eu não vou repetir. Mas o que é interessante é que na quinta argumentação dele, ele diz o seguinte: porque Elias, em Malaquias se refere a Elias, a propriamente Elias, e não a João Batista. Ele diz o seguinte: porque assim interpretam esta passagem de Malaquias os padres gregos e latinos, São Cirilo, Teodoreto, Remígio, Raimo, Santo Alberto, Hugo, Lirano e outros. Também São João Crisóstomo, Eutímio, São Beda, Santo Anselmo, Santo Tomás, ao comentário capítulo 17 de São Mateus, e ainda São Cipriano, Santo Efrem, São Próspero, Tertuliano, São Justino, São Gregório de Nícia, Santo Agostinho, e por aí vai. Ele vai citando vários e vários teólogos que defendem. Ou seja, você está dizendo que todos esses aqui estão errados, que eu tenho que deixar de acreditar em todos esses teólogos para acreditar em você. É um pouco soberbo, na minha visão. É um pouco soberbo na minha visão, certo? Então ele cita tudo isso, cita também Santo Agostinho, São Gregório Magno, São João Damasceno, São Beda, Teofilato, Santo Ambrósio e vários padres da igreja. Então é uma interpretação unânime, entendeu? É uma interpretação realmente unânime, que não cabe a nós questionar esse tipo de coisa. Além disso, Santo Afonso Maria de Ligório, que viveu também depois da Era das Grandes Navegações, que já tinha noção do tamanho do mundo, já tinha desbravado grandes locais também, etc. Claro, não existia internet na época de Santo Afonso Maria de Ligório, mas já tinha acontecido as Grandes Navegações. Ele fez o seguinte, também vou colocar essas fontes na descrição. O quinto sinal do fim do mundo será a vinda de Enoque e Elias, os quais ainda vivem como católicos normais. E assim tomam os santos padres Cipriano, Basílio, Atanásio, Epifânio, Tertuliano, Agostinho e outros. Esses dois santos, então, Enoque e Elias, irão se opor ao anticristo, e com sua tirania e engano suscitado na igreja. Pensaram alguns também que virão para pregar Moisés, Jeremias e São João Evangelista, mas a sentença comum é que somente Enoque e Elias virão pregar. E estes dois mais provavelmente virão no princípio da perseguição do anticristo, como diz São João, que farão suas pregações por 1.260 dias, porque o anticristo não reinará mais que 1.290. Por volta de 3 anos e meio, como diz Daniel 12. Então aqui ele já quebra, Santo Afonso Maria de Ligório teria cometido uma heresia dupla, porque esse nosso amiguinho, ele diz que a previsão de uma grande tribulação no fim dos tempos, que o reinado do anticristo no fim dos tempos, você pregar isso é protestante e é herético. Santo Afonso está pregando isso. Então você vai ter que dizer que Santo Afonso é um herege. E eu quero que você tenha coragem de falar isso, porque você não tem coragem de falar isso, você diz que é ignorância. Nos seus vídeos, você fala que é ignorância. Então, todos esses aqui estão em ignorância, só você está certo. Me parece um pouco de soberba. É o que me parece. E é a mesma soberba que levou São Pio X quando se referia aos modernistas. Ele dizia, o amor às novidades está na origem de todos os erros. Isso é o que São Pio X falava. E cai com uma luva para você. Por quê? Porque esse amor que você tem pela técnica, pelo método histórico-crítico, pelo historicismo, pelo cientificismo, leva você a questionar as interpretações dos todos os padres, e você ficar só com isso
e só com a sua interpretação. Então todo mundo está errado, só você está certo. O que resta para você afirmar aqui? Falta você afirmar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que falta você afirmar esse tipo de coisa. Porque é uma soberba absurda. Você está dizendo que Santo Afonso é um herege, você está dizendo que São Tomás de Aquino é um herege. Mesmo que materialmente você está dizendo isso. E isso é grave. Isso é muito grave. Certo? Você vê que esse método histórico-crítico acaba deixando muitos dos seguidores desse sujeito com uma fé muito fria, fraca, porque não que nós desejemos pregar, por exemplo, essa mania devocional e racional, até que, sim, admitimos que muitos católicos chegam a isso, mas o extremo que ele nos oferece de uma fé sem nenhum mistério, sem nenhuma capacidade, por assim dizer, de Deus operar milagres nesse mundo, acaba dando como morto qualquer, por assim dizer, mistério na fé, acaba fazendo com que as pessoas fiquem muito materialistas, imediatistas, porque se não vai ocorrer, se você acha impossível que Deus traga, por exemplo, 2 profetas para a nossa atualidade, poxa, você duvida de Deus, então, compreende? Eu tenho E essa eles são visão. completos, os seguidores desses caras aí, né, outro dia, eu tava checando os comentários, um deles afirmou que crer no retorno de Enoque e Elias é crer em uma ideia gnóstica, né, que isso é gnose, afirmar o retorno de Enoque e Elias. Os caras, eles estão simplesmente afirmando que todos os católicos, antes desse certo rapaz, que curiosamente replica os exatos mesmos argumentos protestantes, eram gnósticos, né? Justamente. E ainda por cima, seria gnóstico, por exemplo, se nós afirmássemos que eles vão reencarnar. Mas não, não, nunca dizemos isso. Nenhum dos teólogos católicos, nenhum dos pais da igreja nunca afirmou isso. Porque, afinal, Deus tem a capacidade de conservar os 2 profetas, não? Afinal, Perfeitíssimo. É exatamente isso que eu ia comentar agora. Esse foi um ponto muito atacado por ele, né? Ele afirma que é absurdo Deus ter conservado 2 profetas até hoje, e afirma que isso é herético, né? Mas calma, você tem alguma coisa, você quer concluir seu raciocínio? não, é justamente esse o meu ponto, porque não querendo cair nessa fase devocional, enfim, mas por assim dizer, racionalismo materialista que ele prega na interpretação das escrituras acaba destituindo a fé católica de todos os seus milagres, de toda a sua profundidade e deixando uma fé morta, uma fé fria. Tanto que uma das acusações que eles fizeram contra nós sobre o Apocalipse, ele e o amigo dele, comparou a visão que o professor Carlos Nogueira nos apresentou, que é a visão mais correta, como um filme da Marvel. Ou seja, ele não acredita realmente na potencialidade de Deus de poder realizar prodígios, milagres, como ele bem entender. Ele destitui de Deus sequer esse direito. É absurdo, é impróprio. Como assim? Pois é, e outra Isso é a coisa, teologia da libertação. notem como é extremamente conveniente Deus trazer o retorno de 2 profetas na época do anticristo, porque na época do anticristo será um momento de confusão, né? São Francisco de Sales fala isso muito claramente no seu livro A Controvérsia Católica, que foi escrito contra os calvinistas, né, na Suíça. Ele afirma justamente, no tempo do anticristo, nós vamos ter um momento de confusão, né, os fiéis estarão confusos, muitos fiéis irão apostatar, porque o anticristo fará milagres, mas Deus, em sua bondade, irá enviar para nós 2 profetas para trazer, para restaurar todas as coisas, como a gente lê em Mateus, e essa interpretação justamente dada pelos pais da igreja, como eu já tinha explicado. Então, assim, notem como Deus é bom, como ele é correto. Ele vai... aqueles que tiverem ouvidos irão de fato ouvir, né? Deus nos dará 2 profetas para nos manter no caminho correto neste tempo.
Isso é uma coisa, São Francisco de Sales, né, que tinha também conexão muita com os jesuítas e tal, que pregou na Suíça, afirma isso claramente, né, na segunda parte, no artigo 3, capítulo 7 do seu livro, afirma categoricamente, com todas as letras, Enoque e Elias irão retornar na época do Anticristo. Ele afirma isso com bastante clareza. Então, assim, a gente vê justamente, quem quer que tenha estudado os teólogos medievais vai ver uma oposição claríssima. Teólogos católicos defendendo que Enoque e Elias retornarão, protestantes defendendo que não retornarão e que isso é uma fábula judaica, né? Exatamente o que o nosso colega defende. Enfim, agora indo para a segunda conclusão, que eu vou primeiro enunciar e depois eu vou provar ela. Eles não receberam a visão beatífica, certo? Enoque e Elias, eles permanecem vivos no paraíso, como a gente lê em Eclesiástico, conservados pela potência absoluta de Deus, né, dado que não repugna a potência absoluta de Deus, conservar dois entes humanos no paraíso, vivos, dado que isso não repugna a potência absoluta de Deus, e também, precisa ser dito, não repugna a potência absoluta de Deus, manter esse paraíso escondido na terra, né, dado que não é impossível, Deus pode muito bem manter o paraíso escondido na terra aos olhos dos homens, mesmo que os humanos já tenham mapeado a terra toda, né, Deus pode manter isso inacessível por meios físicos e materiais, simples assim, né? Deus pode fazer isso, então, a menos que ele prove o contrário, né, com argumentos simples, com silogismos irrefutáveis, Deus pode fazer isso. Então, bem, vamos demonstrar a segunda conclusão, que eles não receberam a visão beatífica, que eles permanecem vivos em seus corpos mortais, né? 1 Coríntios 15:36, a gente lê que não toma vida se primeiro não se morre. Então, ponto, né? Isso daí já é suficiente para demonstrar a conclusão. Eles permanecem vivos em seus corpos mortais, eles não experienciaram morte, como a gente lê em Hebreus 11, Enoque não experienciou morte, Elias também não. Logo, eles permanecem vivos em seus corpos mortais. E se eles permanecem vivos em seus corpos mortais sem terem experienciado a morte, eles não receberam a visão beatífica e seus corpos não foram glorificados. Eles estão simplesmente preservados, né? E também em Inocêncio III, do batismo, ele afirma: o reino dos céus estava fechado a todos antes da morte de Cristo. E isso é de fé, certo? Ninguém pode negar que antes de Cristo o reino dos céus estava fechado a todos. Então eles não podem ter ido ao céu, não podem ter recebido a visão beatífica. Em João 3,13, a gente lê o seguinte, abre aspas, e ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Enfim, é de fé que antes da vinda de Cristo o céu estava fechado a todos, né? Então, fica claro que eles não podem ter ido ao céu. Eles permanecem em algum lugar, né? Sem terem recebido a visão beatífica e conservados pela potência de Deus. Deus pode conservar um corpo por quanto tempo ele precisar, certo? Vamos lá. Também a gente lê, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 42, 44, o seguinte, abre aspas, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo corruptível, ressuscitará o incorruptível, semeia-se a ignomínia, ressuscitará o glorioso, semeia-se inerte, ressuscitará robusto, é semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo animal, também há o espiritual, como está escrito. Né? E, bem, com relação a isso, deles estarem vivos, a gente pode também adicionar os testemunhos consensuais de todos os pais da igreja. Né? Aliás, o nosso amigo inepto e imbecil alega que a gente inventa que é um consenso entre os pais da igreja essas coisas. Então ele que demonstre uma linha coerente de teólogos partindo dos pais da igreja até hoje, que negue absolutamente que Enoque e Elias voltarão. Né? Ele que demonstre uma linha de teólogos desde aquela época. Não há. A gente vê Francisco Soares, por exemplo, doutor exímio, eruditíssimo. Né? Inclusive Francisco Soares era famoso por causa da sua erudição. Em suas obras ele citava vários e vários autores. Né? Inclusive, algumas de suas obras tornam-se até chatas por causa disso, porque ele cita muita gente. Né? Ele diz o seguinte na sua resposta ao rei Tiago, né? Abre aspas, a estes documentos da escritura são adicionados os testemunhos dos pais da igreja,
que, com consentimento unânime, ensinam que Enoque e Elias não provaram morte, mas permanecem vivos de corpo e alma. Mas nenhum deles ensina que vivem em corpos imortais e gloriosos. E muitos indicam ou falam abertamente que vivem em corpos mortais, embora estejam conservados por virtude divina e preservados de toda a força corruptiva até determinado momento do tempo. E bem, eles estão no paraíso terrestre, né? Eu posso também aqui citar São Roberto Bellarmine, que vai afirmar que eles voltarão, né? Enfim, eles estão, fica aí claro, então, né, pelo próprio testemunho de Eclesiástico, que a gente já tinha citado, e pelo consenso unânime dos pais da igreja, que eles estão no paraíso sem receber a visão beatífica, né, no paraíso terrestre onde esteve Adão. Né? Agora eu queria citar um texto de São Roberto Bellarmine muito interessante, muito esclarecedor sobre este assunto, que vai deixar bem claro o quanto o nosso amigo defende exatamente a visão dos protestantes e contraria todos os pais da igreja. Né? São Roberto Bellarmine diz o seguinte, abre aspas, é provado pelo consenso dos pais da igreja que Enoque e Elias voltarão em pessoa no tempo do anticristo, pois Hilário, Jerônimo, Orígenes, Crisóstomo e todos os outros intérpretes de Mateus 17 dizem isto sobre Elias. De forma similar, o fazem Lactâncio no livro 7, capítulo 17, Teodoreto no capítulo último de Malaquias e também Agostinho no tratado 4 sobre João e Primásias no capítulo 11 sobre Apocalipse. Sobre Enoque e Elias, muitos dos quais escreveram sobre o Apocalipse dizem que eles voltarão para se opor ao anticristo, como Beza, Ricardo e Aretat, que inclusive afirma que isto é crido sem exceção por toda a igreja. Ademais, Damasceno no livro 4, capítulo 28, Hipólito Mártir na oração de consumação do mundo, São Gregório Magno no Summoralium e Agostinho na interpretação literal de Gênesis dizem o mesmo. E mais adiante ele diz, os luteranos negam que eles voltarão, mas todos os católicos acreditam com fé certa que ambos vivem em seus corpos mortais, pois o apóstolo ensinou que Enoque não morreu e que nem Elias morreu, mas ainda irão morrer. Além dos citados acima, Irineu, Tertuliano, Jerônimo, Agostinho e Epifânio ensinam isso. Fecha aspas. Né? Então, enfim, tá bastante claro aí, né? O São Roberto Bellarmine justamente opõe a visão de todos os católicos que creem com fé certa que Enoque e Elias retornarão, com a visão dos hereges luteranos, que afirmam que eles não voltarão. Né? E aqui para citar um testemunho também muito elucidativo nesse assunto, que é o testemunho de Santo Irineu de Leão, que no seu Contra as Heresias, no livro 5, capítulo 5, verso 1, ele diz o seguinte, abre aspas, os presbíteros discípulos dos apóstolos dizem que aqueles que para lá foram carregados, né, que no caso se refere ao paraíso no qual esteve Adão, lá permanecerão até o fim, gostando de incorrupção. Então aqui ele tá falando de Enoque e Elias, pelo contexto, né, no caso, e falando que eles permanecerão no paraíso sendo incorruptos, né? Então, isso Irineu afirma que quem ensina isso são os presbíteros discípulos dos apóstolos, lembrando que Santo Irineu teve contato com vários desses discípulos dos apóstolos, né? Incluindo São Policarpo, que foi mártir, né? Que foi discípulo direto de São João, pessoal, amigo pessoal de São João. Tertuliano, no De Anima, capítulo 50, afirma o seguinte, abre aspas, Enoque e Elias foram transladados, nem sua morte foi encontrada, ou seja, foi adiada. Além disso, eles são preservados da morte, para que possam extinguir o anticristo com seu sangue. São Jerônimo, na sua epístola a Pâmacos, na epístola 61, diz o seguinte, Elias e Enoque ainda não morreram, e eles possuem, como habitantes do paraíso, os membros com os quais foram levados e transladados. Santo Agostinho ensina a mesma coisa no seu livro sobre o paraíso, São Gregório na sua Muralha, enfim. Não resta dúvida alguma. Enoque e Elias, eles permanecem em seus corpos mortais, no paraíso, sem receber a visão beatífica e ainda irão morrer no futuro. Eles irão morrer. Né? Eles permanecem preservados por virtude divina. Né? Por preservação por parte do próprio Deus.
Algo acrescentado, Dé? Não, só que também é importante a gente destacar, né, que isso vai ser importante, a vinda de Enoque e Elias, é porque vai ser necessário um testemunho, tanto da lei natural, quanto o testemunho dos profetas e dos profetas e da lei de Moisés. Então, Enoque virá para os gentios, Elias virá para os judeus. E Enoque pregará para os gentios, pregará em nome da lei natural e dos patriarcas, e Elias virá pregar em nome dos profetas e da lei de Moisés. Então, veja que fica perfeito, encaixa com perfeição isso. Então, é uma coisa que pode acontecer. Pode-se questionar se eles estão realmente no Éden. Pode-se questionar se eles estão realmente no Éden. É mais provável que eles estejam no Éden. Por quê? Porque lá, como eu falei, tem a árvore da vida, o que explicaria a incorruptibilidade. Mas pode-se questionar. Pode-se dizer que eles estão em outro lugar, que Deus possa ter colocado em outro lugar e lá esteja os preservando, porque Deus pode fazer isso. Agora, duvidar disso é algo totalmente delirante, algo de alguém que realmente tem que estudar um pouco mais, tem que baixar a bola, baixar a soberba, porque é realmente uma coisa complicada. Pois bem, né, prosseguindo com a terceira conclusão, né, que é apenas conectando, amarrando tudo que a gente falou até agora, né, note que a argumentação é bastante simples, né, em todos os pontos. São testemunhas humanas que serão dadas. Enoque e Elias, eles estão vivos, em corpos mortais, no paraíso, preservados por virtude divina. E a terceira conclusão é que Enoque e Elias são exatamente essas duas testemunhas de Apocalipse 11. Né? João não diz explicitamente que serão Enoque e Elias, mas a indicação forte, né? Nós temos que os dois estão no paraíso, preservados, por algum motivo no futuro, e depois do Apocalipse a gente vê que eles serão duas testemunhas, enfim. Mas o ponto mais forte de demonstração que essas duas testemunhas são de fato Enoque e Elias se dá pelo assentimento, repito, unânime dos pais da igreja que essas duas testemunhas são Enoque e Elias. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, no capítulo 29, afirma que isso é coisa, no livro 29 afirma que isso de Enoque e Elias estarem preservados e retornarem como as duas testemunhas é coisa frequentíssima nos corações e boca dos fiéis, né? Falando do retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. São Gregório Magno, na homilia 12 sobre Ezequiel, Santo Ambrósio, quando expondo o Apocalipse, diz o mesmo, Doroteu, na sua sinopse, São João Crisóstomo, na homilia 4 sobre 2 Tessalonicenses, São Próspero, também, fala da mesma coisa, São João Damasceno, no De Fide, capítulo 27, ele diz o seguinte, abre aspas, Enoque e Elias, do Tisbita, serão enviados e converterão o coração dos pais ao filho, isso é, a sinagoga, nosso Senhor Jesus Cristo, e a pregação dos apóstolos. Eles serão massacrados por ele, no caso, se referindo ao anticristo. São Bedo Venerável, também na somelia da Natividade, diz o seguinte, abre aspas, a volta de Jesus à Judéia significa também que mais tarde, ouvindo a pregação de Enoque e Elias, os judeus, sendo apagado seu ódio invejoso, aceitarão a fé da verdade. Rábano Mauro, também, que foi um comentarista da Idade Média, diz o seguinte, abre aspas, e também está presente nos últimos tempos da igreja, quando muitos dos judeus se converterão à pregação de Enoque e Elias. Santo Tomás afirma a mesma coisa na Suma, na questão 103, artigo 1, com a resposta da prima pars, né? Enfim, não resta dúvida, todos os pais da igreja comentam em favor dessa visão, que vão ser Enoque e Elias que retornarão no fim dos tempos, na época do anticristo, né? E essa também era a opinião unânime dos católicos na Contra-Reforma. São Francisco de Sales afirma isso explicitamente, São Roberto Bellarmino afirma isso explicitamente, Francisco Soares afirma isso explicitamente. Não restam dúvidas, né? Não restam dúvidas. E tem uma objeção que foi feita justamente pelo herege Rei Tiago, que era um protestante, respondido por Francisco Soares novamente, que é uma objeção em formato de zombaria, né, que se eles estão no paraíso terrestre, cadê esse paraíso terrestre? Né?
E se vocês forem ver, essa é exata mesma zombaria desse herege protestante que se diz católico fez contra nós, né? Ele diz isso, ele afirma: vamos ajudar o tradital que encontrar o paraíso terrestre, né? Como em formato de zombaria. Notem, é exatamente a mesma coisa. Ele utiliza os argumentos de Bibliander, ele utiliza os argumentos de Rei, claro, muito piorados, porque ele é um inepto. Mas é exatamente a mesma coisa, ele age como um protestante, né? E, por exemplo, essa dúvida já estava presente entre os pais da igreja, né? Santo Agostinho, no seu livro sobre o pecado original, ele diz, de modo irônico, né? Ele pergunta: onde estão Enoque e Elias, que sem dúvida alguma vivem nos corpos em que nasceram? Né? E ele conclui o quê? Ele conclui que nós não temos como saber onde está o paraíso, porque ele está ocultado do descobrimento dos homens. Nós, homens, simplesmente não podemos encontrar onde está o paraíso terrestre. Simples assim. São João Crisóstomo, na homilia 21 sobre o Gênesis, ele diz o seguinte: se alguém, por curiosidade, perguntar para onde Enoque foi arrebatado, né, no caso o paraíso, que saiba que não cabe à mente humana saber das coisas feitas por Deus. Ponto, acabou. Né? Não restam mais dúvidas com relação a isso. O paraíso terrestre simplesmente não pode ser encontrado pelos homens na Terra. Né? Não repugna a potência absoluta de Deus esconder isso dos homens. E ele muito bem o fez. Né? Simples assim. Bem, alguma coisa a acrescentar, Dedé? Não, acho que isso já mostra claramente, né? Só lembrando que as fontes que a gente puder, a gente vai deixar na descrição, a maioria a gente citou aqui no vídeo, então vocês podem procurar, mas acho que eu puder, vou deixar inclusive o artigo do Gabriel, e o que a gente pode tirar de conclusão, eu acho que disso tudo, é que eu espero que ele, o nosso amiguinho youtuber, assista esse vídeo, que a graça toque ele para que ele saia desses erros que ele está cometendo, ou que algum dos seguidores dele saia e se toque desses erros que ele está cometendo. Eu espero que algum deles perceba essa falha, esse erro horrível, estão caindo, e isso ensina uma lição para todos nós. Sempre, se você é católico, sempre vá com a igreja, não vá com si mesmo, com o seu pensamento, com o seu método histórico-crítico. Quem vai com esse método histórico-crítico, com essa mentalidade, são protestantes. Porque, como eu já falei, esse senhorzinho, ele é afundado em ideologias políticas. É um cara totalmente a favor do presidente, bolsonarista, né? E é totalmente contra o comunismo, fala mal do comunismo. Tem que falar mal do comunismo mesmo, a gente não pode também negar. Mas o que é engraçado é que ele usa a mesma linha de argumentação que as pessoas da teologia da libertação usam, que é o método histórico-crítico. Só que as pessoas da teologia da libertação, elas são mais honestas. Elas levam as coisas para as últimas consequências. Porque se tu vai pegar só o que não contraria a razão, milagre contraria a razão. Então a gente pode dizer, por exemplo, que, como o Frei Beto fala, que a multiplicação dos pães foi o fome zero de Jesus. Então, que foi uma partilha e tal, etc. É possível a gente falar isso. Então, eles vão até as últimas consequências. Então, ele, inclusive, torna-se um pouco mais honesto do que esse nosso amiguinho. Então, é importante também que ele se toque. Eu quero dizer que você pode contar com as minhas orações para que você melhore, para que você saia desse erro nefasto, porque ficar acusando os outros de hereges, ficar falando palavrões dessa forma, ficar contrariando a doutrina definida pela igreja, dizendo que é heresia, uma doutrina confirmada pelos santos padres, não é uma coisa que vem de Deus. Não é uma coisa que vem de Deus. Então, queria só concluir com isso. É algo interessante até que convém dizer, acho. Que, no caso, seria que isso se dá, essa fase histórico-crítica, neocientífica, aplicada aos estudos da Sagrada Escritura, muito em parte graças à Igreja Conciliar. Porque não existe uma ortodoxia na Igreja Conciliar, basicamente. Porque
a igreja, enquanto igreja, não induz a lugar algum, basicamente, não dá mais instruções, não é nem direta ou indireta, deixa com que as coisas ocorram na sua frente sem aconselhar ou deixar de aconselhar na grande maioria dos casos. A não ser quando se tratam de questões que ferem a própria manutenção da estrutura da Igreja Conciliar, como no caso quando alguém é contra o Concílio Vaticano II, a não ser nesses casos, aí pode palpitar o quanto quiser, pode defender qualquer tese e não existe erro, é tudo a sua opinião. Nós não vamos, mesmo que o magistério anterior já tenha decidido sobre certas questões, nós não vamos nos arriscar a ponderar novamente sobre elas, a avisar, a alertar e nem mesmo, muito menos até, falar sobre coisas que ainda não foram definidas. Nós não vamos definir mais nada e que o público, que os fiéis façam a sua própria cabeça, sigam aquilo que convir, igual aos protestantes, não é? E tá por isso mesmo. Tanto que eles fazem várias discussões nesses canais no meio e na grande maioria são lives de puríssima opinião, somente doxa e pouco magistério. A exegese deles também é muito baseado em opiniões pessoais, pelo que eu vejo. No fim mesmo, nada de patrística, nada de cartas encíclicas, porque como a igreja conciliar mesmo, hoje na sua estrutura, não se usa mais desses documentos, porque nós como os fiéis vamos utilizar, não é? Acho que fica um pensamento interessante, talvez, mesmo que delongado. Sim. Sim. Inclusive esse nosso amiguinho aí, ele é totalmente conciliarista. Ele é totalmente, ele xinga, tipo, quem ataca o Papa Francisco, Claro que a gente também não tem que atacar o Papa, ficar xingando o Papa, dizendo que o Papa tem que morrer, mas assim, críticas ao Papa, críticas às coisas ruins, críticas às coisas ruins são coisas que é uma coisa que deve ser feito, entendeu? E ele ataca as pessoas, diz que vai defender o Santo Padre com unhas e dentes e tal, então é uma pessoa totalmente ligada. Inclusive, só para antes da gente passar para o Thiago, para ele fazer as conclusões dele, tem um bispo conservador já falecido que ele usa uma linha de argumentação, ele é muito querido, ele era muito querido dentro dos conservadores, não vou citar o nome aqui, mas ele usa uma linha de argumentação também do método histórico crítico. E ele era totalmente conservador ao ponto de ficar dizendo ao ponto de venerar os teólogos da nova teologia, dizer que tal coisa era cismática, que não sei o que. Então, além disso, tem um outro senhorzinho que esse eu vou citar o nome, porque é público isso aí, que tá no... O outro também era público, mas eu prefiro não citar o nome, mas esse caso eu vou citar, que é o professor Felipe Aquino, totalmente da Canção Nova, totalmente conciliar, totalmente defensor da Igreja Conciliar, que tem um artigo dele na internet defendendo que Adão e Eva são figuras, que representam simplesmente, que ele defende a tese do poligenismo, que foi condenado por Pio XII na sua encíclica Humani Generis, que a gente vai falar, inclusive, depois. Ele dizendo que Adão e Eva são símbolos dos primeiros povos, dos nossos primeiros pais. Então, Adão representa um povo, Eva representa outro povo, e que a origem da vida pode ter sido de muitas outras formas. Então, quer dizer, você percebe que tem uma relação forte entre o método histórico crítico e o Concílio Vaticano II, porque a maioria desses teólogos da nova teologia que triunfaram no Concílio Vaticano II são guiados pelo método histórico crítico. Eles usam o método histórico crítico para interpretar as escrituras. Todo aquilo que foi condenado por São Pio X, que foi condenado na Pascente, que foi condenado na Lamentável, que foi condenado, eles usam esse método de interpretação. Então, é triste, porque isso deveria ser uma coisa que só os protestantes liberais defendem. E hoje em dia os protestantes são mais literalistas, ou seja, eles defendem mais ortodoxamente as escrituras, na medida do possível, claro, porque eles também caem em exageros, por exemplo, a própria Terra plana, né? Mas eles acabam defendendo mais ortodoxamente a escritura do que os católicos. Porque tem muito católico hoje em dia que nega a existência de Adão e Eva, nega a literalidade do dilúvio, por exemplo. Tem muitos católicos hoje em dia que fazem isso.
E muitos protestantes que assumem que defendem isso. Quer dizer, para tu ver como inverteu as coisas. Uma ideia que era protestante, que é uma ideia, e continua sendo uma ideia protestante, entrou nos meios católicos e é defendida por muitos católicos. Isso é muito triste, mas nós temos que continuar defendendo o que é certo, ainda que nós voltemos a ser 12. Né? Então, continuar combatendo, continuar lutando bom combate, como diz o professor Carlos Nogueira, e seguir em frente. Pode dar sequência na sua conclusão, Thiago. Bem, esse rapaz aí que a gente tá falando, ele é um completo palpiteiro mesmo, né? Ele fala muito mais do que ele sabe, né? Isso daí fica evidente, por exemplo, no vídeo dele contra o sedevacantismo, né? Se naquelas coisas que ele diz contra o sedevacantismo fossem as legítimas refutações do sedevacantismo, seria sedevacantista, né? Sorte que os argumentos dele não passam de palpites, né? Ele é palpiteiro demais, fala muito mais do que ele sabe. No caso do retorno de Enoque e Elias, principalmente com relação ao Apocalipse, né, que ele pretende se apresentar como um estudioso do Apocalipse, ele é palpiteiríssimo com relação ao Apocalipse, ele não conhece a interpretação católica, as interpretações que ele dá aos textos não podem ser encontradas em absolutamente nenhum santo, nenhum doutor da igreja, que é o procedimento normal de um católico. Né? Quando um católico ele quer interpretar um texto, né, quando a gente quer saber o significado de algum texto, a gente recorre a quem? A gente recorre ao magistério da igreja e a gente recorre aos santos. Né? Então, por exemplo, se esse fosse o procedimento tomado por esse imbecil, ele pegaria o texto de Apocalipse 11, leria sobre as duas testemunhas, falaria, bem, eu quero ver quem são essas duas testemunhas. Né? Aí ele faria a sua pesquisa, ele veria as opiniões dos pais da igreja, dos teólogos católicos, e veria que os pais da igreja todos dizem, as duas testemunhas são Enoque e Elias, que permanecem em seus corpos mortais, preservados por virtude divina, né, no paraíso terrestre. E veria as opiniões de todos os pais da igreja, veria como essa visão é coerente dentro das escrituras, já que Enoque foi arrebatado e permanece vivo até hoje, Elias também. Né, ele veria como tudo isso é coerentíssimo, como todas essas coisas se encaixam. E ele seguiria, no fim, a visão dos pais da igreja, na visão católica, de que Enoque e Elias retornarão no fim dos tempos, na vinda, na época da vinda do anticristo. Né? Essa seria o procedimento natural. Mas ele não faz isso, ele segue as suas próprias opiniões, nunca antes vistas na história da igreja. Então, assim, é o seguinte, ele já nos acusou de heresia, já nos acusou de sedevacantismo, já falou que somos sedevacantistas, que é uma calúnia, né? Ele nunca mostrou qual verdade de fé nós negamos para sermos hereges, né? Mas enfim, espero que ele mostre, porque nós estamos completamente de boa fé. Né? Se for demonstrado uma heresia que nós pregamos aqui, nós voltaremos atrás, nós não temos problema nenhum, porque nós defendemos a verdade católica, não as nossas próprias opiniões, não os nossos próprios egos. Né? Então, se ele mostrar alguma heresia apresentada em algum podcast aqui, nós voltaremos atrás, simples assim, publicamente, porque nós não queremos ser hereges, nós queremos defender a verdade católica, né? Defender a doutrina católica pregada pelos santos da igreja, pelos pais da igreja, durante toda a história. Então, assim, se ele apresentar, nós voltaremos atrás. A questão é a seguinte, nós já examinamos os textos dos pais da igreja e dos santos e nós não encontramos absolutamente nada que dê respaldo a uma única teoria dele. A visão dele é uma novidade, né, é uma novidade protestante que saiu da cabeça dele, né, saiu da cabeça dele de teólogos modernos, seguindo o método histórico crítico, que é um método protestante, né, é completamente protestante. E ele ainda se diz defender o apocalipse católico, a escatologia católica contra a escatologia protestante. Mas a gente demonstrou aqui, a visão dele é a visão protestante, ele usa os argumentos dos protestantes, ele usa os argumentos dos reformadores para demonstrar suas teses. Então é o seguinte, eu lanço aqui o desafio, se esse rapaz for capaz de encontrar, de estabelecer, de demonstrar uma linha coerente de teólogos, desde a fundação da igreja até o dia presente, que negue que as duas testemunhas, que defenda todas as teses dele, né? Uma linha de teólogos que todos eles defendam exata a mesma posição dele, né? Que as testemunhas não são dois homens literais em carne e osso que serão enviados por Deus, né? Isso ele já não vai encontrar nenhum único teólogo, né? Eu quero que ele demonstre isso, uma linha de teólogos, né? Porque os teólogos individuais não são suficientes para demonstrar que uma opinião é lícita, ele deve demonstrar
que essa opinião atravessa a história da igreja, e que essas duas testemunhas não são Enoque e Elias, né, um autor que negue que essas duas testemunhas são Enoque e Elias. Eu quero autores que neguem que Enoque e Elias estejam vivos, né? Eu quero uma linha de teólogos que define que eles estão mortos, que eles morreram, teólogos católicos. Não vale protestante, né? Porque, obviamente, essa é uma visão protestante. Então, se ele mostrar isso, a gente volta atrás, em público, sem problema algum. Né? Sem problema algum. Se ele mostrar que a opinião dele tem alguma base em uma linha coerente e contínua de teólogos do século I até hoje, a gente volta atrás sem problema nenhum. Né? O problema é que não existe. A gente procurou incessantemente e a gente encontrou que isso é um consenso. Né? E segundo os mais eruditos teólogos da igreja, isso é um consenso. São Roberto Bellarmino, Francisco Soares, São Francisco de Sales, todos, Joseph Polo, até teólogos mais modernos, todos eles afirmam, sem sombra de dúvidas, Enoque e Elias se tornarão, no fim dos tempos, segundo um consenso e segundo um assentimento unânime dos teólogos da igreja, durante todos os séculos, até hoje, né, desde o surgimento da igreja, passando pelos pais da igreja, depois passando pela Idade Média, até a época moderna, todos eles afirmam isso. Né? Isso só começou a ser negado por correntes modernistas e protestantes. Então esse rapaz ele tem que tomar vergonha na cara, né, e seguir a opinião dos teólogos católicos, não dos teólogos protestantes, não a sua própria cabeça. Né? Primeiro porque ele já é burro. Então, assim, ele não tem capacidade por si próprio, como é evidente, de examinar, de criar uma teoria coerente por si mesmo, né? Porque isso daí fica evidente. A teoria dele é lotada de falhas, como a gente apontou aqui. Então ele precisa seguir as doutrinas de algum teólogo católico, de alguma linha teológica católica que tenha surgido nesses mais de 2000 anos da igreja, né? Enfim, eu acho que é isso que a gente tinha para apresentar. E bem, pode encerrar isso, Amag. Vamos rezar para que ele mude de opinião e passe a defender as teses católicas, não as suas próprias opiniões ridículas e protestantes sobre o assunto, né? Perfeito. Então, muito obrigado ao Thiago e ao André que participaram daqui nessa exposição sobre uma questão tão interessante e que, infelizmente, mesmo pela sua profundidade e interesse, teve de vir em função de responder um fulano muito confuso. Mas não seja por isso. Então, muito obrigado a todos que ouviram e esperamos e contamos com vocês nos próximos podcasts. Muito obrigado a todos e até a próxima. E a pedido de muitos, antes de finalizarmos, gostaria de dizer que para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dica, sugestão, etc., criamos um e-mail apenas para isso. Então, threadtalk@mail.com. Enviem e prontamente iremos responder antes do podcast se iniciar ou talvez em um quadro à parte. Dependendo do número de perguntas que iremos receber, vamos tratar de respondê-las diretamente aqui no YouTube. Então, sintam-se livres a comentar e a enviar um e-mail. Quanto mais e-mails, melhor. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.